quero pedir, Espírito Santo, sobre a vida da Ângela. Que teu Espírito Santo, Senhor, que já está em oração e tocou sobre ela como mulher eleita tua. Nós queremos proclamar, Senhor, sobre a vida dela, sobre tudo aquilo que o Senhor vai falar como flecha ao nosso coração. Por isso eu quero te glorificar o teu santo nome nesta manhã, Senhor, sobre esta palavra. Obrigada, Jesus. Obrigada, nós queremos te glorificar como Espírito Santo. Obrigada, Senhor, nós te louvamos, Senhor. Obrigada, obrigada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia, meus amores. Que alegria estar aqui novamente com vocês. Pode sentar. Nessa atmosfera profética, nessa atmosfera que já desceu sobre nós. E diante dessa unção, eu já quero que você abra aqui, ó, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos do 12 ao 20. Amém? Página 1470. Essa foi a passagem que a missão me deu. Eu quero que você escute atentamente. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Os alimentos são para o estômago, o estômago para os alimentos. Deus destruirá tanto aqueles como este. O corpo, porém, não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus, que suscitou o Senhor, também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis que o que se ajunta a uma prostituta se torna um só corpo com ela? Está escrito: os dois serão uma só carne. Pelo contrário, quem se une ao Senhor torna-se como Ele, um só espírito. Fugir da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, e o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Você não é descartável. A palavra está dizendo, mulher, que você e eu não somos descartáveis. A gente não é consumo de ninguém. A gente não é objeto de ninguém. E nós não somos produto de ninguém. Está entendendo? Se o Espírito Santo habita em você, você não é vitrine de ninguém. Você está entendendo? Você não é um excesso. Você não é um erro. Você não é uma sobra. Não sei quem colocou isso dentro de você. O mundo, ele te mostra. A rede social hoje, ela te mostra. Mas Deus te valoriza. Deus quer te devolver uma identidade já nessa manhã. E se prepara que vai ser forte. Aqui nessa passagem, quando eu rezava com ela, me vinha a imagem de uma árvore.
juntamente com esse tema, enraizadas no Espírito. E o meu tema para vocês é templo do Espírito Santo. Uma árvore não cai por causa do vento, ela cai porque ela está fraca. A raiz dela está fraca. Então eu te pergunto, em qual raiz a sua vida está plantada? Em qual raiz você está enxertada? Na raiz da dor? Na raiz da rejeição? Na raiz da humilhação? Na raiz da provação? Talvez na aprovação dos outros? Talvez eu fico querendo que o outro me aprove o tempo inteiro, e eu não tenho esse retorno, por isso eu entro numa zona de dor, e eu começo a ser enraizada num lugar aonde me tira da presença. Às vezes eu vou para essa raiz da impureza. Ninguém me ama, então eu vou ser feliz. E eu começo a buscar migalhas e amores aonde não tem. E eu começo a enxertar em lugares aonde não me levam ao Espírito Santo. Eu começo a estar enxertado em lugares aonde a minha alma fica mais dolorida e mais presa no abismo. Temos que viver enraizadas no Espírito Santo. Tem raiz que implora amor. Implora. Briga. Mas a raiz do Espírito Santo, você está tão cheia que a atmosfera da sua casa muda. Seu marido sente, seus filhos sentem, teu trabalho sente, a igreja sente quando uma mulher cheia do Espírito Santo, enraizada em Jesus, quando ela chega, a unção é diferente, a presença é diferente. É essa raiz que eu quero que vocês sejam enxertadas aqui hoje. Entrou de cabeça baixa, entrou chorando, entrou arrebentada, mas vai sair na alegria do Espírito. Porque a dor não vai te definir. A vida que você leva não te define. O que as pessoas falam que você é não te define. Mas o que o Senhor falar aqui para você hoje, isso sim vai te definir. E vai como um carimbo no teu coração. O Espírito Santo, Ele quer arrancar raízes antigas aqui hoje. Dói. Muitas vão chorar? Vão. Porque tem dor que está no mar do esquecimento. Tem dor que é tão pessoal que às vezes nós mesmos fechamos as portas. Por isso que eu comecei com uma pergunta muito séria. E eu quero fazer uma pergunta mesmo forte assim para vocês. Se Deus fosse morar em uma casa hoje, Ele pode entrar no teu coração agora? Está tranquilo para Ele entrar aí agora? Ele está andando aqui no meio de nós. Ele quer entrar na porta do teu coração. Ele quer entrar no templo que é dele. Porque você tem um dono. Ele fica tranquilo. Ele pode entrar aí tranquilo. Está tranquilo para entrar? Está arrumadinho? Se não estiver arrumado, está tudo bem, que Ele arruma, viu? Mas eu preciso deixar com que Ele arrume. Você está entendendo? Porque a palavra de Deus diz, vocês são templos do Espírito Santo. A palavra de Deus não diz, você só está passando por aqui, Jesus só passou e não voltou mais, Ele vem quando Ele quer, Ele é uma visita. Não, você é templo. Você é a minha casa. Eu preciso do teu coração. Eu preciso do teu corpo. Eu preciso da tua voz. Eu preciso dos teus olhos. Eu preciso das tuas mãos. Eu preciso dos teus pés. Eu preciso de você inteiramente. Você tem um dono. Diz que Deus mora dentro de você. Mas às vezes a dor, a luta, faz a gente esquecer quem é que está dentro de nós. A luta é tão grande, o nível está tão alto, que a gente tem mulher aqui que ainda não conseguiu louvar, que ainda não conseguiu entrar no clima de oração, porque a alma está toda fechada, sem você perceber, ela está toda arrebentada. E Ele quer entrar.
Ele quer um livre acesso. Mas a pergunta que eu te faço é: como está esse templo? Como está esse templo? Como está o teu coração? Fecha teus olhos por um minutinho. Se o teu grau de ansiedade for muito alto, fala: onde eu não vou fechar não. Então fica com o olho aberto, está tudo certo. Só não sei se você vai conseguir enxergar ele de olho aberto. Mas quando eu fecho meus olhos, eu começo a imaginar Jesus vindo até mim. Eu quero que você imagine Jesus caminhando até você, andando, Jesus andando por uma rua, e você também vindo por esse jardim. Talvez você gosta muito de flores, você está caminhando nesse jardim. Eu não sei aonde você gosta de caminhar, mas imagine você caminhando. Imagine aquele homem vindo na tua frente, caminhando de encontro com você. É Jesus, Ele está procurando uma casa para morar. Ele para diante da tua casa, Ele para diante da tua presença. Essa casa é o teu coração. Agora você consegue imaginar Jesus abrindo a porta? Umas está mais curada e falou: Jesus, pode entrar. Outras foram pegas de surpresa nessa manhã. Jesus está abrindo a porta do teu coração. Quando ele entrou, ele viu uma sala. O que tem dentro dessa sala? É uma sala de dor? Ele foi até a cozinha. O que tem dentro dessa cozinha? Angústia? Rejeição? Ele pegou numa maçaneta de uma porta de um quarto, mas essa porta estava trancada. Por que você não quer abrir essa porta? Ele foi numa outra porta. É a porta da ansiedade. Dentro desse quarto tem depressão. Dentro desse quarto tem impotência. Dentro desse quarto tem humilhação. Dentro desse quarto tem uma história. É nesses cômodos que ele quer andar hoje. Mesmo que você tenha que mostrar essa casa em lágrimas. Senhor, esse quarto aqui dói demais. Foram anos de luta, anos de dor, anos de humilhação, anos de palavras duras, anos de humilhação, Senhor. Mas entra aqui nesse quarto, Senhor, porque se o Senhor entrar, porque eu sozinha eu não consigo. Eu preciso estar rendida ao Espírito Santo. Quando Ele vai entrando nos cômodos da sua vida, Ele vai entrando na tua história, Ele vai entrando nos teus sentimentos, Ele vai entrando nos seus pensamentos, Ele vai entrando nos pecados mais escondidos. Mas Ângela, eu não tenho pecado. Tem, porque quando a pessoa te humilha num nível hard, você deixou que Jesus ficasse na gaveta e deixou que o outro tirasse Jesus de você. Você deixou que o outro tirasse seu ministério, tirasse a sua alegria. Você pecou contra Deus, você pecou contra a caridade, você pecou contra você mesmo. Tenho comigo que resfriaste no primeiro amor. Quando eu esfrio no primeiro amor, eu coloco todos os amores à frente de Jesus. O Senhor quer te devolver em dignidade, identidade. Gente ruim, desumana, que fere sem dó, sem misericórdia, filhos mal educados, chefe mal educado, professor mal educado. Você teve uma vida de pessoas ruins. Todo mundo que vem até você é para humilhar, é para diminuir. Deu um trabalho danado para encontrar Jesus, para chegar alguém e te humilhar em nível. Se você ainda estiver de frente com Jesus, aí fala: Jesus, eu peço perdão, porque eu deixei que a minha dependência emocional tirasse o Senhor da minha vida. Porque eu achei que eu era o Espírito Santo. Eu achei que eu ia converter essas pessoas. Eu achei que eu ia conseguir sozinha. Mas quase que eu me perdi.
para tirar Jesus é muito fácil. Para colocar é melhor ainda. Eis que estou à porta e bato. Se abrir, ceará comigo. Você está entendendo? Agora imagina Jesus olhando para cada lugar, Jesus olhando para cada situação da sua vida. Ele se sente à vontade, ele está à vontade para tomar um café aí na sua cozinha, ele está à vontade para assistir uma televisão com você, ele está à vontade para dar uma deitada no seu quarto, para descansar um pouco, ele está à vontade para ir na sua lavanderia, ele está à vontade. Ou a palavra está te confrontando? Tem portas aqui que precisam ser abertas, porque senão você vai cair na depressão, senão a sua vida vai passar e você não vai experimentar as glórias de Deus. Deus tem muito para te dar, mas precisa ir para o confronto. A palavra ela te confronta. Assim como a irmã disse que os soldados ficaram impactados, porque alguém quis roubar o corpo do meu Senhor, mas naquele momento o Senhor deu ordem aos anjos, os anjos foi lá e botou um exército para correr. Enquanto você está aqui, o Senhor manda um exército lá para a sua casa, e o inimigo pegue todo o seu lixo e saia da sua casa, como Zaqueu. Desce depressa que hoje a salvação vai entrar na tua casa. Tem casa que o Senhor entra, tem casa que o Senhor envia anjos, tem casas que o Senhor só dá uma palavra. Lembra do centurião? Não, se ao menos o Senhor der uma palavra, meu servo será curado. Talvez você veio aqui por alguém, você só precisa de uma palavra. Você só precisa estar conectada. Você está entendendo? Hoje o Espírito Santo quer limpar esse templo. O templo não é esse prédio que está aqui, não é essa estrutura. O templo é o nosso coração, é o nosso corpo. É a morada de Deus. É a morada de Deus. Em 1 Coríntios 3,16 vai dizer: vós sois o templo de Deus. Antigamente o templo era os tabernáculos, era lá Jerusalém, mas hoje o templo é você. Jesus quer morar dentro de você. Deus decidiu morar dentro de você. Olha que coisa mais poderosa, foi por amor, aquele sangue foi gotas de amor, foi dor, custou um preço, foi caro, foi dolorido, para você entregar para alguém que te fere, para alguém que te diminui. Você custou tão caro para estar numa vida abusiva. O Senhor vai te dar muita força aqui hoje. Você vai voltar como um soldado para casa, com estratégias. Você é casa de Deus. Essa mulher linda e cheirosa que está do seu lado, ela é casa de Deus. Nós somos casa de Deus. Mas tem casa aqui que está abandonada. Tem casa aqui que está em ruína. Tem janela quebrada, porta quebrada. Tem áreas mal resolvidas. E uma mulher mal resolvida, sabe o que ela faz? Se ela prega, ela coloca o fogo na frente e a ferida atrás. Ela se esconde atrás do ministério. Às vezes está tocando, sorrindo, está se escondendo atrás da bateria. Às vezes está tocando, mas está se escondendo atrás. Às vezes está cantando. Às vezes está pregando, mas o coração está em ruínas. Está entendendo? Quantas vezes a gente chegou na igreja sorrindo, com o coração dilacerado. Quantas vezes você foi interceder, proclamando a cura, a libertação para o outro, e você precisando urgentemente da mesma coisa. O Senhor quer mulheres autênticas, mulheres que não se escondem atrás de ministério, mulher que não se esconde atrás de máscaras, mulheres autênticas, com dores, mas enraizadas no Espírito. Porque lá em Pentecostes, 120 ficaram lá.
Ele deu uma ordem: ficai até que eu venha, não saiam, até que do alto sejais revestidos de poder, até que venha poder do alto. 120, 12 foi escolhido, 12, uma para pregar, outra para cantar, outra para tocar, mas 108 ficaram cheios do Espírito Santo. Se nós estamos aqui é porque vocês estão aí, porque sem vocês nós não somos nada, sem vocês o padre não é nada. 108 cheias. Ah, Ângela, mas eu queria ser uma das 12. Acontece. Floresça onde o Senhor te plantar. Floresça onde Ele te plantar. Quando eu encontrei Jesus, foi um amor tão grande. Nascer da água e do Espírito. Eu só precisava que alguém falasse para mim: oi? Eu pregava. Não tinha microfone. Não tinha nada. Era só uma mulher que chegou na igreja e encontrou Jesus. Então tudo que eu fazia com muito amor. É o que me sustenta até hoje. Não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nenhuma dor, nenhuma rejeição, nenhuma perseguição me tirou da presença. Pelo contrário, eu voltei mais forte ainda. Mas tem gente que quer arrumar confusão na igreja e começa com briga, com fofoca, com perseguição, com calúnia, com defamação e traz aquela bagunça toda. A pessoa está tão ferida que ela acha que ela é melhor que o padre, ela acha que ela é o próprio Espírito Santo. Está entendendo? O que a ferida causa e a gente não percebe. A gente não percebe, por isso você tem que pedir o Espírito Santo. Você vai e você acha que você faz bem mesmo. Você entende? E aquelas mulheres que disse no coração: eu nunca mais vou abrir meu coração para ninguém. Quando você fecha o teu coração, você fecha a porta para o Espírito Santo também. O Espírito Santo também não entra. Porque quando você fecha uma porta para alguém, você está fechando no ódio, na ira, na raiva, na decepção. Está entendendo? E quando esses sentimentos eles estão ali quebrando a sua casa interior, o Espírito Santo não entra, Jesus não vai entrar. Você está entendendo? A limpeza que precisa fazer nesse dia de hoje. Mas quando o Espírito Santo chega, aí já não mais sou eu, aí é Cristo que vive em mim. E hoje o Espírito Santo ele quer fazer morada no teu coração. Quando o Espírito Santo fica do lado de fora, ele se entristece. Quando você está triste, ele também fica. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele sente tudo o que você sente. Ele quer mudar histórias nesse dia. Em Efésios 4:30 vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa e ele sente tudo o que você sente, mas ele sente porque você não confia mais nele. Ele sente porque você refreou o primeiro amor. Ele sente porque você deixou ele de lado. Ele não sente porque você está triste, mas porque ele foi deixado. Ele não permanece em lugares onde existe rancor, onde existe ódio, onde existe amargura, onde existe pecado escondido. Tem que limpar. Por isso que nessa manhã o Espírito Santo está fazendo uma limpeza. Mas quando uma mulher decide, quando uma mulher se levanta e fala: hoje eu vou encontrar Jesus, hoje eu vou buscar minha resposta, hoje eu toco em Jesus, mas nem que eu tenha que dar um pulo. Quando eu decido sair do teatro, sair da mesmice, estou acostumada já com o retiro. Quando eu saio desejosa da minha casa, aí ele vem com força. Aí é só choro. Ninguém vai sair no reteté, porque o quebrantamento é tão forte. Eu não sei quem já passou no quebrantamento, mas parece que ele te passa no moinho, você fica até sem ar, parece que você vai morrer. Tem gente que até grita, porque ele abre áreas para curar. Depois você fica: nossa, o que aconteceu? Alguém anotou a placa? Alguém já passou por isso? É forte. É muito forte. Que você hoje, você peça: Senhor, limpa o meu templo.
limpa o meu templo. O Espírito Santo volta a habitar com poder num templo que está limpo. Quando o Espírito Santo habita, ele cura suas memórias afetivas, ele cura, ele quebra todos os vícios, ele restaura a sua identidade que foi roubada, ele devolve a sua dignidade. E você se torna uma mulher cheia do Espírito Santo. Você não aceita mais migalhas de ninguém. Você não vive mais na dependência emocional de ninguém. Você não aguenta mais grito de ninguém. A pessoa eleva um pouquinho a voz, aquilo já fala, nossa. Você fica sensível, fica numa potência no ouvido. Você não aceita mais mal educação. Porque você não é assim. Você fica afiada. Você não vive escrava de um passado. O passado não te condena. O passado ele não faz mais cócegas. Você volta lá, ainda volta sorrindo e fala, uau, se não fosse o Senhor eu teria morrido. Porque dentro de uma mulher cheia existe uma presença viva. Uma árvore só fica de pé porque a raiz está profunda. Mulher sem raiz espiritual, qualquer evento derruba, qualquer fofoca derruba, qualquer crítica derruba, qualquer coisa. Ah, essa comida está ruim, pronto, já chora a semana inteira. Ah, você lava a roupa tudo de qualquer jeito, pronto. Nossa, seu cabelo está horrível, pronto. Quando eu andava meia ferida, você não fica bem de saia. Dava vontade de dar uma voadora gospel. Aí eu pus a calça. Eu prefiro você de saia. Você está entendendo? Aí você vai pôr a calça, você lembra da mulher que comentou da calça. Aí você vai pôr a saia, você lembra da mulher que falou da saia. Aí você põe a blusa, você lembra da pessoa. Na hora, faz tum. Como que a coisa ruim grava na gente assim, sabe? Como que é forte você não poder ter identidade, você não poder ser quem você é para se encaixar na opinião do outro, no quadradinho do outro. Mas o que o Senhor pensa ao teu respeito? O Senhor ama você do jeitinho que você é. Não se encaixe em ninguém. Ele vai falando para você, hoje você vai assim, hoje você vai assim, hoje você vai assim. Ele fala. Ele fala, Ele quer falar com você hoje. Mas quando a raiz está no Espírito, essa mulher permanece firme. Eu sinto forte no meu coração que existem mulheres aqui neste retiro que fecharam o templo por causa da dor, mas o Senhor vai vir com bálsamo, com óleo, com remédio e vai pôr nessa dor de conta-gotas, porque eu sei que é dolorido, eu sei que dói, eu sei que é difícil visitar essa área, mas Ele visita com cuidado, é uma de cada vez. Por isso que o caminho se faz caminhando. Você não vai ser curada de uma vez, só se for uma graça muito, não, minha serva aguenta, eu vou arrebentar ela no meio. Estou falando de um quebrantamento verdadeiro, um quebrantamento genuíno. E hoje o Espírito Santo ele está te pedindo: abra a porta do teu coração, abra a porta novamente, abre a porta novamente. Em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, eis que estou à porta e bato. Jesus ele não arromba portas, ele espera ser convidado. Ele está esperando um convite seu. Lembra quando ele foi caminhando, 2 discípulos, desacreditou, saiu andando para Emaús, de repente um forasteiro apareceu do nada e colou do lado deles. O que vocês estão murmurando? O que vocês estão tristes? O que vocês estão revoltados? O que está acontecendo? Você é o único forasteiro que não está sabendo? É como se ele estivesse falando ali que tudo que Jesus pregou tinha sido uma mentira. Tudo que Jesus falou não aconteceu. Ah lá, ele nem voltou. Aí nós vamos embora, voltamos para a vida velha. Quantas saem da igreja? Minha vida é essa mesmo, eu vou ficar aqui. Jesus mudou a vizinha, mas não mudou a minha. Olha a vida daquelas irmãs, a bênção, olha a minha como é que está. E vai fazendo como os discípulos de Emaús, vai indo para casa, voltando para trás, voltando para o passado. De repente o assunto chega, de repente o assunto está do seu lado, de repente o assunto começa a conversar com você e você não percebe. Ao chegar naquela casa, Jesus fez que ir embora. Eles disseram: entra, você está cansado, vem tomar um café conosco, vem comer um pão, dorme aqui um pouquinho com a gente.
A gente tem uma bondade dentro da gente, porque nós temos um dono. A palavra diz que quando ele entrou naquela casa, ele sentou naquela mesa, e ao partir do pão, ele olhou para o céu, graças Pai eu te dou. Quando ele disse graças Pai eu te dou, os olhos dos discípulos se abriram, e ele desapareceu na frente deles. Eles voltaram correndo. Tem gente que faz o caminho contrário, é mais difícil para voltar. Então o trabalho que você tem para voltar para trás é o mesmo que você tem de ir para frente. Então gaste a sua energia indo para frente, não para trás. Você está entendendo? Não deixe que a dor tire a presença de você. Não deixe que a dor mate os seus sonhos. Não deixe que a dor tire você do caminho que Deus já tem preparado. Deus tem um caminho preparado, o propósito já está anunciado. Só você mesmo que pode barrar tudo isso. Ele não vai arrombar a porta do teu coração. Ele espera você convidar, assim como os discípulos convidaram. Então por isso que agora eu peço, coloca a mão no teu coração e fecha seus olhos e fala: Espírito Santo, eu reconheço que sou o seu templo. Se existem áreas da minha vida fechadas, trancadas, eu abro agora. Eu te dou livre acesso. Limpa o meu coração. Cura as minhas feridas. Restaura a minha dignidade. Faz de mim uma mulher enraizada no Espírito Santo. Faz de mim uma mulher cheia do Espírito Santo. A porta está abrindo. Você já está entendendo? Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela não vive implorando amor, sabe? O Espírito Santo, ele não habita em ruínas emocionais, ele restaura primeiro, sabe? Ele quer você inteira. Você não é um depósito de dor. Você é um templo de Deus. E quem carrega o Espírito Santo não vive mendigando valor, não vive mendigando amor, não vive mendigando amizade. Talvez você entrou aqui nesse retiro pensando: eu não sou importante, eu nunca fui importante, eu não sirvo para nada, a minha vida deu toda errada, na infância deu errada, na escola deu errada, a minha juventude deu errada, o meu casamento deu errado, a minha vida afetiva, emocional e profissional está tudo derrubado. Mas o Espírito Santo, que renova todas as coisas, Ele está dizendo que você é a casa que Ele quer morar. É nessa casa derrubada, porque Ele quer reconstruir. Ele vai vir com um trator em cima de você nesse retiro, nesse dia de hoje. Ele vai reconstruir o templo. Você é casa de Deus e Deus mora em você. Jesus, ao entrar na sua casa, Ele viu a sua janela quebrada. Ele viu seus quartos trancados. Ele viu todas as feridas antigas. E agora eu quero que você imagine o Espírito Santo entrando e consertando tudo, reformando, colocando janela nova, trocando as fechaduras, trocando tudo, fazendo uma faxina, pintando toda a sua casa, passando em todos os cômodos, jogando fora aquilo que machuca, aquilo que te fere há anos. O Espírito Santo, Ele precisa de autorização. Espírito Santo, eu autorizo essa reforma. Espírito Santo, eu autorizo. Eu te dou o acesso. Pode começar a obra. O Espírito Santo vai levantar uma geração de mulheres diferentes, mulheres cheias do Espírito Santo. Ângela, mas por que o mundo está um caos agora? Quando tudo começa a ficar um caos, é porque Deus está levantando novos santos, pessoas cheias, pessoas conduzidas. Não é o fim, é o começo. Mulheres enraizadas em Deus, cheias, curadas, livres.
Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela não vive implorando o valor de ninguém, porque ela já sabe que dentro dela habita o Espírito Santo. Quando uma mulher entende quem ela é em Deus, ela se torna a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor filha, a melhor serva de Deus. A casa sente, os filhos sentem, os vizinhos sentem. Ah, a mulher de Deus chegou, a mulher de Deus chegou, a mulher de Deus chegou. Deus, Ele não quer apenas mulheres fortes por fora, fingindo, com máscara, com armaduras, com ministério. Ele quer mulheres verdadeiras, mulheres autênticas, mulheres com vida no Espírito, mulheres que sentem na carne a dor. O Espírito Santo, Ele quer te conduzir. Talvez você aprendeu há muito tempo sorrir quando você está quebrada. Você é mestre nisso, ninguém nem percebe quando você está moída por dentro. Ninguém nem percebe quando você está servindo ferida. Quantos servos está servindo aqui, mas está tudo ferido, porque a gente vira mestre em fazer teatro. A gente cuida de tanta gente, cuida de todos, enquanto ninguém cuida de você. Ainda chega em casa, tem que ouvir ignorância, ainda tem que ouvir humilhação. Depois de um dia intenso de servir num retiro, tem que ouvir, estava lá passeando, estava lá fazendo um show a cantora. Está entendendo? Mas hoje o Espírito Santo quer restaurar o templo por dentro. Uma mulher enraizada no Espírito Santo não é levada por qualquer vento, seja ele da rejeição, ou da crítica, ou do abandono, ou da insegurança. Não é levada, porque quando a raiz está em Deus, a mulher permanece de pé. Uma mulher cheia do Espírito Santo, toda a casa sente, todo mundo sente. A presença de Deus transforma o ambiente, a atmosfera é outra. Quem aqui deseja que o Espírito Santo habite em você hoje? Fica com a mão levantada. Fecha seus olhos. O ministério vai cantar uma música, dá aquela. Essa música ela é tão profunda. Quando você vê Ele, pode ficar livre. Não se preocupe com quem está do seu lado, porque quando a reforma acontece, todo mundo vê. Talvez vai te dar uma crise de choro muito grande, talvez você não vai aguentar ficar de pé, talvez umas vão gritar muito, mas é porque é o próprio Jesus que está vindo ao seu encontro. Enquanto eles cantam, vai desejando no teu coração ver a presença. Imagine que vocês estão caminhando novamente por esse caminho e de repente vocês veem Jesus vindo na tua direção. Ele está olhando para você agora. Ele conhece a tua história, Ele conhece as tuas lágrimas, Ele conhece a tua luta, Ele conhece suas feridas. Agora comece a imaginar Ele dizendo para você: mostra para mim teu coração, Maria. Renata, mostra para mim teu coração, Renata. Luciana, mostra para mim teu coração, Luciana. Andréia, mostra para mim teu coração, Andréia. Qual é o seu nome? Senhor, já posso ouvir a tua voz e os teus passos a se aproximar de mim. Se aproximar de mim. Senhor, eu sei que digno não sou, mas eu preciso tanto ouvir a tua voz, dizendo vem. Mas eu sei, pequeno sou, mas eu sei, tão fraco estou, mas sei também, sem ti eu não consigo prosseguir.
estou, mas sei também, sem ti eu não consigo prosseguir. Oh, mesmo com tantos erros que eu cometi, o teu olhar jamais se afastou de mim, e ao som de tua voz me resta te buscar, cada dia mais, cada dia mais. E ver teus olhos sempre fixos em mim me fazem recordar dos passos no jardim, e ao som com tua voz me resta te buscar, cada dia mais, cada dia mais. Mesmo com os erros que eu cometi, o teu olhar jamais se afastou de mim, e ao som de tua voz me resta te buscar, cada dia mais, cada dia mais. E ver teus olhos sempre fixos em mim me fazem recordar dos passos no jardim, e ao som de tua voz me resta te buscar, cada dia mais, cada dia mais. O Espírito Santo já está aqui. O Espírito Santo já está aqui. Na sala do cenáculo. Naquela sala não tem mais pregador. Naquela sala não tem microfone. Naquela sala não tem ministério. Naquela sala não tem mais ninguém que manda e quem desmanda. Naquela sala está cheio de mulheres feridas. Está cheio de mulheres dependentes do Espírito. Naquela sala, de repente, ouviu-se um som. Veio como se repartindo. O Espírito Santo, ele começou a ser repartido nas pessoas. Ele não parou no telhado, ele não parou nas paredes, ele não parou no chão, ele parou no teu corpo, ele parou no teu templo, ele parou nos teus olhos, ele parou na tua dor. O Espírito Santo, receba fogo do céu, receba a efusão, receba a presença, tomados de glória, tomados de unção, tomados da presença. Todos ficaram cheios. Mas eu sou pequeno sou, mas eu sei, tão fraco estou, mas sei também, sem ti eu não consigo prosseguir. Oh, mesmo com tantos erros que eu cometi, o teu olhar jamais se afastou de mim, e ao som de tua voz me resta te buscar, cada dia mais, cada dia mais. E ver teus olhos sempre fixos em mim me fazem recordar dos passos no jardim, e ao som de tua voz me resta te buscar,
cada dia mais, cada dia mais. As portas estão abertas. Jesus já está entrando. Jesus já está entrando. Quando Ele entra de braços abertos, é para te dar o abraço que você nunca teve. Quando Ele te olha com aqueles olhos, é para te olhar de uma forma que ninguém nunca te olhou. Você não vai ter mais dependência de ninguém, você vai ser totalmente dependente do Espírito Santo. Ele está no meio de nós e Ele põe em fuga toda a resistência, toda a incredulidade. Onde o Espírito Santo chega, as curas acontecem, os milagres acontecem. Mulheres que não podem ter filhos começam a gerar. Mulheres que não têm mais sonhos começam a sonhar. Mulheres que não têm mais noção de vida, acham que não vai ser feliz e começa a vir a felicidade. É como se o Senhor estivesse entregando um buquê de flores. Você está recebendo um buquê de flores. Você está recebendo uma roupa nova. Você vive de doação, mas o Senhor quer te dar uma veste nova. Você não vai ficar mais debaixo da unção de ninguém. Essa perturbação na sua cabeça vai bater em retirada em nome de Jesus. Essa voz que diz que não tem mais jeito, que o único jeito é ser fácil sua vida. O único jeito. Receba vida. Receba vida nessa manhã. Receba o fôlego de vida. A paz que excede todo entendimento. Porque onde a presença chega, nenhuma resistência fica de pé. Todo espírito ao contrário bate por 7 caminhos diferentes. Nenhuma resistência no meio de nós. Todos tomados, cheios, 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 queimados pelo fogo, tomados pela unção, cheios, cheios. Saia dessa casa. Esta casa não é sua. Pega seu lixo e volta para o quinto dos infernos. Serás inteiramente do Senhor. Oh, Shuri canta labassúria, le canta labas. Xanda labara, le canta, mandalia sopra, le canta, le xanda labara. Xanda Espírito mudo, saia da garganta dela. Receba a voz, receba a voz, receba a voz. Mulheres caladas, mulheres caladas, receba a voz, receba a voz. Oh, receba a voz. Oh, Shuri canta labassúria. Oh, faz de novo, Senhor, como em Pentecostes. Faz de novo, Senhor. Enche, enche, enche todo lugar. Mas eu sei. Canta, igreja. Pequeno você sou, é pequena. Mas eu sei. Tão fraco estou. Somos fracas. Mas sei também. Sem ti eu não consigo prosseguir. Oh, mesmo com tantos erros que eu cometi,
O teu olhar jamais se afastou de mim. E ao som de tua voz me resta te buscar. Cada dia mais, cada dia mais. Fica de pé, igreja, fica de pé. Ver teus olhos sempre fixos em mim. Começa a dançar no Me Espírito. fazem Começa a dançar. recordar dos passos no jardim. E ao som de tua voz me resta te buscar. Cada dia mais, cada dia mais. Começa a dançar no Espírito. Receba alegria. Mesmo Receba. tantos erros que eu cometi, o teu olhar jamais se afastou de mim. E ao som de tua voz me resta te buscar. Cada dia mais, cada dia mais. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Irmãs, nós vamos ter um pequeno intervalo, coisa rápida de 10 minutinhos. Então, se você quiser ir ao banheiro, comer alguma coisa,